Olá, nós vamos iniciar agora a nossa aula sobre sono seguro, sobre como fazer o bebê ter uma noite tranquila e segura de sono. A primeira coisa que eu quero te falar é, para que o bebê esteja em um local seguro, o berço ele não pode ter nada, o berço tem que estar totalmente limpo. Exatamente. Não pode ter travesseiro, não pode ter lençol, não pode ter kit berço, tudo isso para evitar a morte súbita do lactente. A gente não sabe ainda o que causa essa síndrome. Ela é uma síndrome terrível, onde o bebê vai dormir e ele simplesmente não acorda. Porém, os estudos constataram que a maioria dos bebês que tiveram essa síndrome do lactente foi porque eles morreram sufocados, ou seja, muitas vezes o bebê está lá no berço e encostou o narizinho no kit berço, ou encostou o nariz no travesseiro, ele ficou lá e acabou sufocando. Outra observação importante é, a melhor forma para você colocar o seu bebê para dormir é de barriga para cima. Isso mesmo, porque quando você coloca o bebezinho assim, emborcado, tem a maior chance dele morrer da morte súbita do lactente, porque ele pode virar o rostinho e ficar assim no colchão e acabar sufocando. E aí, como ele é recém-nascido, não tem força para virar o rostinho e acaba sufocando. Então, a posição ideal, a recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que o bebê durma de barriga para cima. Assim, ele fica com o rostinho livre, caso alguma coisa incomode, ele consegue se movimentar. E aí não sufoca. E não usar nada de travesseiro, de kit berço, porque o bebê pode acabar rolando e aí ficar com o rosto em cima do kit berço ou no travesseiro e acabar sufocando. Então, para que o seu bebê tenha noites tranquilas e seguras de sono, deixe o berço limpo, não coloca lençol, nada. Se onde você mora é muito frio, coloca duas roupas, coloca uma mais apertadinha por baixo e uma mais folgadinha por cima. Coloca mais roupas, coloca meias, coloca touca, luvas, agasalha seu bebê com peças que fiquem justas no corpo e não coloca lençol para que ele não se movimente e acabe puxando para cima do rostinho e aí morra sufocado. Então, essas são as orientações que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda para que o seu filho tenha uma noite segura de sono. A partir de 4 meses, quando o bebê já está aí mais esperto, ele já consegue se virar, ele consegue se virar sozinho, né? Então, se você coloca numa posição, ele consegue ficar para cima sozinho, aí sim você já pode colocar ele para dormir de bruços, você já pode colocar um kit berço, porque é mais seguro, o seu bebê já sabe se defender, ele já consegue ter um choro mais alto, ele já consegue se defender. Então, a partir de 4 meses, já pode, se você quiser utilizar, colocar ele para utilizar kit berço, colocar ele para dormir de bruços, já é mais seguro, certo? Já é mais recomendado, mas no início não. E se meu bebê tiver refluxo, eu não posso usar um travesseiro? O ideal é que você eleve o colchão dele com algo embaixo, não em cima do colchão para botar o bebê em cima, não. O berço limpo, você vai colocar algo embaixo do colchão do bebê. Entre o solado do berço e o colchão, você coloca para que o colchão fique elevado. Não usa travesseiro justamente para evitar a morte súbita do lactente. Agora, algumas recomendações sobre a cama compartilhada. Algumas famílias gostam de praticar a cama compartilhada. Eu já fiz cama compartilhada algumas vezes na minha casa, quando o Gustavo estava passando por algum pico de crescimento, algum salto, alguma fase difícil e eu queria dormir, precisava dormir, então eu fiz algumas vezes, mas eu entendo que tem casais que não gostam de jeito nenhum, tem mães que não conseguem dormir, é pior porque não conseguem relaxar, mas tem famílias que gostam, que desde sempre pratica a cama compartilhada. Então, as recomendações para fazer cama compartilhada é o seguinte: o bebê, a cama deve estar sempre encostada na parede e o bebê vai ficar no lado da mãe, que é a cuidador principal, geralmente, né? O bebê tem que ficar não no meio entre o pai e a mãe, mas sim na lateral para a parede. Então, por exemplo, fica o pai, a mãe no meio e o bebê, porque a mãe ela dorme numa posição que vai proteger o bebê. Geralmente, viu-se nas pesquisas que a mãe dorme assim, com as pernas tipo um L. Ela dorme com o corpo tipo em L e o bebê fica encaixado. Então, você está protegendo. A mãe ela tem um senso de
como é que eu posso dizer? Ela está praticamente ligada a noite inteira. Ela dorme, mas ela não desliga. Se o bebê fizer qualquer gemido, ela vai escutar. A amígdala dela está mais preparada porque ela passa o dia em contato com o bebê. Então isso deixa ela mais ativa. Por isso é menos perigoso do que o pai, que geralmente tem um sono mais... Geralmente, né? Nem todos os pais são assim. Tem pais que têm sono leve. Mas geralmente o pai tem um sono mais pesado. Então por isso não é indicado colocar o bebê no meio, porque ele pode acabar virando, rolando e machucar o bebê. Então, a observação importante é que você deve ter a cama encostada para a parede, sempre observando se não tem espaço para o bebê não prender os pés ou os braços ou acabar caindo e se machucando. Você fica no meio e na posição que vai proteger o bebê, né? E não pode tomar nenhum tipo de remédio para dormir. Você não pode estar sob efeito de nenhum tipo de drogas, porque geralmente quem toma remédio para dormir, por exemplo, tem o sono muito pesado e aí você pode se mexer involuntariamente, não escutar o choro do bebê, alguma coisa, e acabar machucando o bebê. Então, quem toma remédio para dormir não pode fazer cama compartilhada. Outra coisa importante, não pode estar alcoolizado. Tomei uma cervejinha no final de semana. Não faça cama compartilhada. Não é seguro. Nada de álcool para quem vai dormir com o bebê. Se você vai dormir com o bebê, tem que estar totalmente limpo. Não pode ter usado nenhum tipo de drogas, como o remédio que eu falei, nem estar alcoolizado. Outro ponto importante é pessoas que têm obesidade. Aqui eu falo de obesidades, aquelas obesidades bem importantes, obesidades mesmo, que aquelas pessoas que são realmente gordas, que não pode dormir com o bebê porque pode acabar rolando por cima do bebê e acabar causando um acidente, machucando o bebê. Então, se você... alguma das pessoas que vai fazer a cama compartilhada com você é uma pessoa que tem obesidade, não é recomendado fazer. Outra forma de fazer a cama compartilhada é só você e o seu bebê e o marido dormir no colchão, embaixo na cama, caso você não se sinta confortável em fazer os três porque a cama não é tão grande. Ou então você deixa o bebê e o pai na cama e você vai para um colchão em anexo, né, que fica perto da cama. Eu já fiz isso algumas vezes, agora que o Gustavo já é maior. Quando eu era recém-nascido não, porque era muito novinho, então eu sempre deixava no berço. Mas agora que ele já está com 7 meses, eu faço isso às vezes quando eu não estou confortável na cama. Eu deixo ele e o meu marido e eu durmo em um colchão próximo a eles. Não é toda noite, geralmente o Gustavo dorme no berço dele. Nunca teve problema, ele veio para minha cama, já dormiu, mas não se acostumou. Eu sempre coloco ele de volta no berço. Mas tem noites que ele está mais agitado e aí eu trago ele para a cama com a gente. E quando eu estou um pouco mais incomodada, eu durmo embaixo no colchão e às vezes eu durmo com eles mesmo, com eles dois. Gente, eu quero deixar bem claro que essas orientações não é coisa da minha cabeça, não sou eu, Cíntia, que estou inventando, não é nada disso. Essas são orientações sérias, é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para que o seu bebê tenha noite tranquila e segura de sono, para que não aconteça. Essa síndrome, que é a síndrome da morte súbita do lactente, é algo muito terrível que acontece com os bebês que os pais não tomam esses cuidados. Então, tome esses cuidados que eu falei anteriormente com o seu bebê. E em questão ao uso de ventilador e ar-condicionado. Posso usar ventilador? Posso usar ar-condicionado? Pode sim. O ventilador ele deve estar bem limpo, não ter poeira e não deve ficar diretamente parado em cima do bebê. Você coloca ele girando a uma certa distância, mas você pode usar. E o ar-condicionado não pode estar nem muito frio, nem muito quente, porque a nossa tendência é sobreaquecer o bebê, né? Geralmente a gente coloca mais roupas do que realmente precisa. Então, se você colocou bastante roupa no bebê e colocou o ar-condicionado no 27, por exemplo, o bebê vai ficar com calor. Então, a temperatura ideal, dependendo do lugar onde você mora, né? Se não for muito frio nem muito quente, a temperatura ideal é entre 24, 25, 23 graus. Abaixo disso, 22, 21 é muito frio, o bebê vai sentir muito frio. E acima disso, 27, 28 graus é muito calor. Então, recomendado é 25, 24, 23 graus, em torno disso. Bom, gente, essas são as recomendações para que você tenha uma noite tranquila de sono. A gente vai encerrar agora essa aula e vamos começar a próxima, que é sobre entender o sono do bebê. Até a próxima aula!